Eu quero falar para você hoje que é possível você ser amigo de Deus. É possível. Amém? Nós somos filhos, somos irmãos de Jesus, mas nós podemos ser amigos de Deus. Tem uma pessoa na Bíblia que é a pessoa que inspirou a nossa fé. A fé que nós temos hoje se deve a uma pessoa, a Abraão. E o texto de Tiago, no capítulo 2, no verso de número 21, Tiago diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Olha só, por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, e ele é o nosso pai na fé, tá, irmãos? O pai da fé. A fé que nós temos hoje vem de Abraão, a fé do judaísmo, e Jesus é judeu, e a fé do cristianismo que nasce em Jesus vem dessa fé de Abraão. E Jesus disse: Abraão viu o meu dia. Então Abraão é uma referência para nós de fé. Mas ele diz assim: o nosso pai foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Está fazendo uma pergunta, né? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? E aí, queridos, olha o que ele vai dizer no verso de número 22. Você percebe que a fé operava juntamente com as obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E nesse momento, essa fé de Abraão deu a ele um selo de amigo de Deus. Olha o verso 23. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Que legal, né, irmãos? Mas ele também passou por uma prova, uma grande prova, que ser humano nenhum mais na face da terra vai passar por isso, porque Deus não se agrada de sacrifícios humanos. Mas Deus precisava pedir isso para Abraão, o sacrifício do seu próprio filho. Porque, irmãos, porque tudo que Deus pede ao homem, Ele está disposto a fazer por nós. Ele iria enviar Jesus para morrer, e Ele usa a figura de Abraão para simbolizar o sacrifício de Jesus. E agora eu quero caminhar com você, para você que não conhece a história de Abraão. Abraão então ouve a voz de Deus em Gênesis 12, sai da sua terra, da sua parentela. Ele habitava em um lugar que haviam muitos deuses, e ele ouve a voz do único Deus, e ele vai pela fé, ele larga tudo, e Deus fala para ele: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, a sua nação vai ser muito numerosa, não se pode contar. E queridos, e Abraão creu naquela promessa, mas a sua esposa era estéril. Quando Deus faz a promessa, Abraão tinha 75 anos e Sara 70. Improvável já, né? E a promessa se realizou com 100 anos, demorou 25 anos para a promessa se cumprir, e nasce Isaque. Isaque então é o seu filho legítimo, filho da promessa. Ele teve um filho com Agar, com a empregada, com a escrava, mas o filho da promessa era Isaque. E agora Isaque, talvez com 15 anos, segundo os historiadores, entre 13 e 16 anos, Deus faz o pedido mais difícil para Abraão. E eu quero ler esse texto com você, um texto que mostra as ações do amigo de Deus. E se você e eu seguirmos esses passos, nós também poderemos nos aproximar mais dessa amizade. Então, queridos, o texto é em Gênesis 22, diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E esse ouviu a voz de Deus mais uma vez e respondeu: eis-me aqui, eis-me aqui. E aí Deus diz assim: pega o teu filho, o seu único filho,
Isaque, que é o filho que você ama, e vai à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o jumento, levou consigo 2 dos seus servos e também Isaque, seu filho. Rachou a lenha e foi para o lugar onde lhe havia indicado. O verso número 4 vai dizer assim: no terceiro dia, depois de caminhar 3 dias, a minha versão diz, e tendo caminhado 3 dias, ele olhou e viu o lugar de longe. Deus mostrou, falou: é naquele monte. Irmãos, então ele disse aos seus servos: agora a história continua comigo e com meu filho, vocês podem ficar aqui. Olha o que ele diz: eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Ele diz para os servos: olha, vocês me esperem aqui, que eu vou com meu filho adorar a Deus. Ele entende, irmãos, esse pedido de Deus como um ato de adoração. E aqui nesse momento eu queria abrir um parênteses para ir lá para Hebreus 11, verso 19. E o autor de Hebreus diz que nesse exato momento havia uma convicção no coração de Abraão. Ele cria que Deus das cinzas iria ressuscitar o seu filho. Olha a fé desse homem. Ele falou: eu vou sacrificar o meu filho e Deus vai ressuscitá-lo das cinzas. Por quê? Porque o sacrifício é uma cremação, irmãos. Quando eles fazem o altar, colocam fogo, colocam o animal, e o animal, ele é queimado, ele é cremado, na verdade, ali. E falou das cinzas. E Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos, onde também figuradamente o recebeu de volta. Irmãos, ele cria que Deus era poderoso. E aí a gente volta para Gênesis, no capítulo de número 22, velho. E ali ele deixa o moço, e no verso 5 de Gênesis 22, ele vai com o menino em direção ao monte. Verso 6 diz assim: Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. O sacrifício precisa de altar, precisa de lenha, precisa de fogo e precisa de faca, e precisa do objeto do sacrifício, que era um cordeiro. E aí, irmãos, os dois caminhavam juntos. Eu achei muito legal a imagem, viu, João, do encontro com Deus, amigo de Deus, o pai caminhando, segurando as mãos do filho. E aí, irmãos, os dois caminhavam juntos. O filho era adolescente, né? Adolescente tem aquela fase de não falar muito. Mas chegou um momento que na caminhada o filho rompe o silêncio e diz: pai. E Abraão disse: oi, meu filho. Ele falou: está aqui a lenha, o fogo, a faca, mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro? Ele não sabia que ele era o alvo do sacrifício. E aí Abraão então responde para ele: filho, Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício. Abraão está com a voz profética nesse momento. Deus vai prover para si o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiam juntos em direção à adoração. Queridos,
O texto continua: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, no Monte Moriá. Abraão edificou ali um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E aí ele deve ter dito: meu filho, apenas confie em Deus, vai ficar tudo bem. Eu fico tentando imaginar essa cena, irmãos. O que acontece naquele momento: primeiro se derrama o sangue, depois se coloca fogo, e ele pega a faca, e ele está pronto para sacrificar o seu próprio filho, quando de repente, do céu, vem um anjo desesperado, bradando lá de cima, no verso número 11, dizendo: Abraão, Abraão, para. Abraão respondeu: eis-me aqui. E o anjo diz: Abraão, não estenda as mãos para o menino, não faça nada, pois agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou o teu único filho. Irmãos, a hora que Deus, olhando a cena, falou: Gabriel, fica pronto. Fica pronto, que ele é doido, esse Abraão. Ele vai sacrificar o menino mesmo. Não deixa não, tá? A hora que eu der o sinal, você vai. Eu fico pensando, irmãos, né? Eu disse hoje de manhã: se o anjo tropeça numa nuvem, Deus ia ter que ressuscitar o menino, porque ele ergue. E por isso que o anjo já veio bradando, já veio gritando de longe: Abraão, Abraão, para. Deus já viu, era só uma prova, e você foi aprovado. Verso número 13 diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Então ele pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E então Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. O Senhor proverá. E disse até aí o nome, até o dia que foi escrito esse texto, até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Irmãos, mais tarde eu descubro que esse mesmo lugar, o Monte Moriá, é onde Salomão constrói o templo. O templo de Salomão, que depois foi destruído e reformado pelo rei Herodes. E hoje existe uma mesquita, se não me falha a memória, é a mesquita de Alexa, mas é a mesquita da cúpula dourada, no domo da rocha, que é toda de ouro. Eu estive lá, e quando eu cheguei, eu não tinha tentado para isso, e o guia falou: aqui nesse monte, Abraão esteve aqui, com Isaac, há 4.000 anos atrás. É muito legal, irmãos. E não é à toa que aquele lugar é o relógio de Deus, é o coração de Deus. Aqui começa a fé do povo judeu. Aqui continua a fé, irmãos, do povo cristão. O monte do Senhor se proverá, porque Abraão disse: Deus proverá para si um cordeiro. Mas o que ele achou, irmãos? Um carneiro. A história continua. E aí, queridos, pela segunda vez o anjo reforça. Quando Deus quer que a gente grave uma coisa, Ele fala 1, 2, 3 vezes. E o anjo falou: olha, Abraão, é o seguinte, próximo verso, Melry, porque você fez isso, por causa dessa sua ação, você não me negou o seu único filho. Deus está dizendo: eu juro por mim mesmo, que eu vou te abençoar muito. O que você fez, cara, você não tem preço. Próximo verso, verso 17: certamente eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. A sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. E eu paro no verso 18, a leitura desse texto.
Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque, irmãos, obedeceu a minha voz. Eu paro a leitura por aqui. Eu gostaria de pensar com você hoje como ser um amigo de Deus. Para ser amigo de Deus, primeiro eu preciso ouvir a voz dele. Sabia que Deus fala conosco? E eu tenho certeza absoluta que Deus já falou com você. Seja você um cristão ou não, seja você um cristão praticante ou não, tenha você pisado na igreja várias vezes, lido a Bíblia, orado, ou nunca ter falado com Deus e nunca ter aberto a Bíblia, Deus já falou com você. Deus fala conosco. O nosso maior desafio é identificar a voz de Deus. E a voz de Deus é diferente de todas as outras, irmãos. Eu contei uma experiência de manhã bem clara, e a Naura e o Alex estão aqui, quando há mais de 10 anos atrás, nós recebemos uma oferta. O Marcelo era o tesoureiro na época, falou: pastor, o senhor viu que entrou uma oferta aí, 4, 5 vezes mais do que entra no mês? Falei: não vi não, Marcelo. Falou: não, entrou um dízimo aí, e o senhor pensou em fazer alguma coisa com esse dinheiro? De repente a gente podia investir num terreno. Eu falei: é mesmo, Marcelo? E eu acordei no outro dia, e eu ouvi uma voz claramente, falou: vai na casa do Alex, pega um jornal que tem um terreno lá para a comunidade. Eu bati palma na casa da... Não sei se você lembra disso, Naura. Bati palma lá, peguei um jornal. O Alex trabalhava com jornal, tinha um terreno, R$40 mil, o valor que tinha entrado, irmãos. Nós compramos o terreno. Esse terreno ficou guardado por 10 anos, pagando IPTU todo ano. Veio a pandemia, nós tentamos vender esse terreno. Hoje a região não valorizou muito. Hoje talvez ele vale ali uns R$100 mil. Na época da pandemia, 70, 80, tentei vender a 30, 35 e nada de vender o terreno. Tempo atrás um pastor me procurou, tinha uma casa de recuperação, e esse terreno era 20 por 100, 2 mil metros quadrados. E nós pensávamos que seria uma chácara da paz, um lugar de futebol, enfim. E o lugar ficou parado. Eu estou conversando com esse pastor, e ele falando: pastor, nossa casa de recuperação acabou de perder 2 mil metros quadrados de terreno. Eu falei: por quê, pastor? Ele falou: porque eram 4 sitiocas, 2 nossas e 2 de outro pastor, e o outro pastor não quer mais a parceria conosco. E a gente estava cheio de projetos. Pastor Manuel, da Peniel. E na hora eu ouvi a voz novamente falando: dá para ele o terreno de vocês? Eu falei: pastor, nós temos um terreno lá perto da exposição, não sei se vai adiantar muito. Ele falou: que tamanho que é, pastor? Eu falei: 2 mil metros. Ele falou: tamanho da nossa? Tamanho. Ele falou: pastor, no fundo, colada nossa, do outro lado, tem 2 mil metros de um empresário. Eu acho que ele troca com a gente. Vocês doam mesmo? Eu falei: claro, o terreno está lá parado 10 anos, a gente não consegue construir, não consegue vender. Conversei com a liderança de célula, está registrado em ata, doamos o terreno para a comunidade Peniel. Agora, tempos atrás, o telefone toca, o pastor Manuel falou: pastor, nós estamos inaugurando uma horta hidropônica lá naquele terreno que vocês doaram. E nós vamos produzir, tudo que nós produzirmos, nós vamos vender para o ABV. Já tem gente que vai comprar, e o ABV vai vender, a rede ABV, o Ari, o pessoal do Leve Max. Eu quero que o senhor vá lá na inauguração, faça uma oração, porque vocês têm parte nisso. Irmãos, a hora que eu cheguei, eu achava que era uma hortinha de fundo de quintal. Irmãos, a estrutura linda. Estrutura linda. Estava o seu Ari, estava bastante gente, e naquela hora eu ouvi a voz de Deus mais uma vez dizendo: foi
por isso que eu dei aquele terreno para vocês 10 anos atrás, porque eu queria abençoar esse pessoal. Nós apenas fomos canais, amém? E eles estão lá, os próprios internos estão fazendo curso, vão plantar, vão vender, o dinheiro vai entrar, vai sustentar a casa. É bom ouvir a voz de Deus, irmãos. Eu já ouvi muitas vezes a voz de Deus. Agora, melhor que ouvir a voz de Deus é obedecer. Entre ouvir e obedecer, há uma grande distância, há um processo nesse meio, que nem sempre é fácil. Falando em ouvir a voz de Deus, uma vez eu estava indo, ainda na Boas Novas, para casa, acontece um acidente. Não, eu estava na vigília, indo para a oração, acontece um acidente. Na esquina, o rapaz quer cair de moto, e a voz falou assim: vai lá e ora por ele. E o pessoal vindo e ligando para o bombeiro, um acidente muito sério, irmãos. E eu orei por aquele rapaz, e ele foi tão sério o acidente, que ele ficou vários dias em coma, perdeu um pedaço da perna, ficou, com várias sequelas daquele acidente. Só que ele sobreviveu. Passaram alguns anos, 2, 3 anos, o irmão lá da Boas Novas falou: pastor Marcos, vamos fazer uma oração na casa de um rapaz que sofreu um acidente, anda de cadeira de rodas. Quando eu chego lá, é o rapaz que eu tinha orado, é o Edinho. Estava lá na casa da Nálvada, estava morando uma época lá, E dali, irmãos, eu conheci a família do Cristiano. E aí nasceu uma aliança. Apresentamos o Guilherme. E o Edinho passou a ser minha ovelha, meu parceiro de retiros, contador de piadas no retiro comigo. O Edinho hoje casou, e por causa da distância ele não pode mais andar à noite de moto, tem uma dificuldade. Ele fica em casa. É bom ouvir a voz de Deus, mas entre ouvir e obedecer é outra história. Eu me lembro, irmãos, que eu estava em 2019, Deus me deu um presente nos meus 20 anos de ministério. Deus deu um presente maravilhoso, me levou a Israel. Só que para chegar em Israel, eu passei pela Grécia e pela Turquia. E na Grécia, irmãos, desculpa aí, foi cruzeiro, viu? 3 dias no cruzeiro. Irmãos, eu acho que eu nem sonhava em andar de cruzeiro. Mar Egeu, uma das regiões mais lindas do país. Depois você pode procurar aí, Santorini, na Grécia, por exemplo. O Luciano passou a lua de mel lá, do baixo, em Santorini, na Grécia. Lugar lindo, nós conhecemos ali a ilha de Pátimo. Mas as noites no cruzeiro, irmãos, em um dos navios, o Chicão está aí, a Dorilas, estavam com a gente, a Lene. Lá embaixo acontecia festas, e eu pegava um sonzinho que eu tinha, ia para o lugar mais alto do navio e ficava orando. Ligava o som, ficava adorando, olhando as estrelas, aquele mar. E um dia, logo quando eu cheguei, cantou uma música aqui, Sublime Graça. Eu não sei se o Edson conhece, se alguém conhece. Sublime Graça, doce o som. Toca a melodia. Alguns irmãos vão conhecer. E aquela canção, ela tem uma parte que fala assim: eu era cego, e agora eu posso ver. Eu posso ver o teu poder. Cadê a Celina? Cadê? Essa é a música, é essa. Quem sabe canta. Perdido. Eu estava aqui, irmãos, e eu ouvi claramente a voz de Deus dizendo: olha, eu te vi lá no navio. Eu estava te vendo.
Às vezes você subia sozinho para ter um momento comigo. Aqui, irmãos, nesse púlpito. Foi uma experiência muito boa. Em 2020 eu fui eleito presidente do Conselho de Pastores de Dourados. Irmãos, e uma das reuniões que aconteceu no centro da cidade, entrou uma pessoa mal vestida, espécie de era uma mulher pobre, simples, e ela parou na porta e ficou conversando. E é assim, irmãos, quando chega alguém, a primeira pergunta que ele faz é: quem é o pastor? Às vezes está precisando de dinheiro, de passagem, de remédio, e o pessoal que está na porta faz assim: é aquele lá. Eu estava atrasado para começar a reunião. Eu olhei a pessoa na porta e eu virei as costas, porque era uma das minhas primeiras reuniões como presidente. Eu não queria que ninguém me atrapalhasse. Quando eu virei as costas, Deus falou: eu vi o que você fez, e eu não gostei nada disso. É bom ouvir a voz de Deus, irmãos. E eu me virei para atender a pessoa. Fui até a porta, perguntei: olha, tinha uma pessoa. Não, pastor, ela só queria uma informação. Irmãos, eu já ouvi a voz de Deus muitas vezes, mas nem todas as vezes eu obedeci. Ouvir é uma coisa, obedecer é outra. Quantas vezes Deus fala conosco aqui, a gente faz propósito: não, agora vai ser diferente, agora eu vou abandonar o pecado, agora eu vou levantar, eu vou orar de madrugada, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, um capítulo por dia eu vou ler. Nós estamos no segundo dia de julho lendo Esther capítulo 2. Eu vou fazer. Mas quando saímos da porta, irmãos, às vezes a gente chega em casa e já esquecemos aquele compromisso que fizemos com Deus. Então, entre ouvir e obedecer existe um período, existe um processo, e tem um preço a pagar. Tem um preço. Abraão ouve, no outro dia de madrugada começa o preço, que é o que mais nos pega. Pagar o preço não é fácil, irmãos. E ele fala: filho, nós precisamos fazer uma viagem. Eu preciso adorar a Deus num lugar que Deus vai nos mostrar. Mas pai, por que aqui não? Tem vários altares que o Senhor edificou aqui em casa. Talvez Sara, mas por que você não presta um culto aqui? Existem igrejas mais perto de casa. Porque Deus mostrou um lugar específico, e eu preciso ir, somente eu e Isaac. Isaac vai, irmãos, e ele levanta de madrugada, ele pega lenha, carrega lenha. Nós participamos dos legendários, carregamos uma mochila, irmãos, né? Quase não aguentamos. Pastor André e eu, por algumas vezes eu tive que arrastar o pastor André nas costas, com mochila, com tudo. Vamos, guerreiro. Ali, porque aqui o sistema é bruto, né, irmão? Teve uma noite, queridos, que depois de atravessar rio a nado, subir montanhas, eu me deparei de frente com a onça. E quando eu fui atacá-la, eu acordei. Era um sonho. E ele pega a lenha, pega a faca, e ele tem que levar o fogo aceso. Eles caminham 3 dias. Pastor, como que leva o fogo?
existiam técnicas, né? E eles caminham 3 dias e ele vê o lugar de longe. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que houve tempo suficiente para ele mudar de ideia e tentar barganhar com Deus, falar: Senhor, tem outro jeito não da gente, do Senhor me testar? Irmãos, o tempo é o pior inimigo de quem faz um propósito com Deus, porque nós somos muito imediatistas. Eu disse, nós não somos essas igrejas que fazem esse tipo de apelo, mas igrejas que pedem carro, que pedem casa, que pedem terreno. Quando a pessoa doa, ela tem que no outro dia já ir transferir. Já é um critério deles, para a pessoa não mudar de ideia, porque o tempo é o maior inimigo. Nós não fazemos, fica tranquilo, tá? Nós não usamos esse método. Eu só estou dizendo que o tempo faz as pessoas mudar de ideia. O tempo faz as pessoas mudar de ideia. Irmãos, eu perdi as contas de quantos casamentos eu já fiz, mais vários, mas eu, sem exagero, mais de 300 desses ao longo desses 20 anos. E eu ouço sempre a seguinte resposta: prometa amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo em toda e qualquer situação, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde e na enfermidade, até que a morte separe. Sim, prometo. Às vezes passa 1 ano, 2, 3, e aquela promessa não existe mais. Estou falando que acontece, não estou trazendo peso sobre ninguém, por favor. Estou dizendo que o maior desafio do propósito de ouvir a voz de Deus é o tempo. O tempo, as circunstâncias. Ele pega todos os recursos que ele precisa, irmãos. Quando se tem que pagar o preço da obediência, você precisa de recursos. Tem que levantar de madrugada, tem que orar, tem que caminhar, tem que escalar uma montanha. Tem um preço a pagar, irmãos. Ele poderia ter deixado o fogo apagar. Ele poderia ter esquecido a faca. Ele poderia ter, não diga para ninguém que eu sei tocar, hein? Eu quero ficar quietinho lá. Senhor, estou aqui, eis-me aqui, quero te servir. Mas ninguém pode saber que eu tenho essa habilidade, senão vão querer que eu trabalhe na igreja. Não, irmãos, ele não escondeu nenhum dos seus dons, das suas atribuições. Ele não escondeu nada, ele levou tudo. Só faltava uma coisa: cordeiro. Queridos, a fé de Abraão não é uma fé de palavras. Nós gostamos de palavras, né? Às vezes uma das maiores crises do casal é porque o marido não diz para a esposa: eu te amo. As palavras são fundamentais e é necessário. A nossa cultura, isso é cultural. Hollywood nos ensinou assim, irmãos, né? Os filmes românticos. E a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ação. E o amor é muito em palavras, em expressar, em falar. Mas a fé de Abraão não é só de palavras. Tá bom, Senhor, eu vou e não vai. Eu faço e não faz. Eu vou doar e não doa. Ele não fala, irmãos, ele faz. Não é uma fé teatral, não é uma fé só de apresentação. É uma fé de ação. É o processo até a obediência. Ele faz. E queridos, o nosso maior desafio é esse, é o preço para obedecer. Porque essa é a geração que mais sabe das coisas. O Dr. Augusto Cury, ele diz que uma criança, quando atinge os 7 anos, na nossa geração, ele tem mais conhecimento que o imperador romano tinha quando atingia a vida adulta. Com 7 anos, ele conhece mais coisas, porque o imperador,
ele tinha professores, educadores, ele precisava saber de tudo para poder governar o seu império. Hoje as crianças sabem de tudo e têm mais dúvidas, e conhecem e dominam, principalmente as tecnologias. Nós sabemos muito, irmãos, mas saber é uma coisa, fazer é outra. Nesse intervalo da obediência, de ouvir e obedecer, existe a prática, existe a ação, a obra que justificou e que fez de Abraão amigo de Deus. Ação, luz, câmera, ação, faça, que é o nosso maior. Vocês querem ver uma coisa? Quantos sabem aqui que fazer caminhada 3 vezes por semana, no mínimo meia hora por dia, faz muito bem para o coração? Quantos sabem disso? Se não sabe, está sabendo agora, tá? Todos nós sabemos. Mas se eu perguntar quantos fazem, é outra história, né? Aí é uma mão aqui, outra lá. Nós sabemos, irmãos, que comer alguns tipos de alimentos faz mal à saúde. A geração que mais sabe é a nossa. O convite é fazer. Abraão teve um encontro com Deus, o maior encontro da sua vida. Enquanto eu estava na montanha, não foi falado nenhuma palavra sobre esse texto, mas esse texto não saía do meu coração. Eu falei, eu vou compartilhar esse texto de Abraão com a igreja. Abraão, por quê? Porque fala de montes, de tendo olhado, de subir, de escalar. Foi um encontro com Deus. Deus quer ter encontro conosco. É no encontro que eu me torno amigo, é no encontro que eu selo essa amizade. Eu vou encerrar essa mensagem. Pai, onde está o cordeiro? Isso que eu vou dizer para muitos não é mais novidade. Mas Abraão disse, filho, Deus proverá para si um cordeiro, o sacrifício perfeito. Ele encontra um carneiro, não é um cordeiro, preso pelos chifres. Mas o sacrifício tinha que ser de cordeiro. E ficou o nome daquele monte. Nesse monte o Senhor proverá para si um cordeiro. 2000 anos depois, João Batista está batizando ali perto do Monte Moriá, do Rio Jordão. De repente ele olha e Jesus está vindo em direção a ele. E aí João Batista chama os seus discípulos e fala, ei, é ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estava provendo para si o Cordeiro, Jesus Cristo, amém? Deus falou, eu preciso de um Cordeiro para o sacrifício perfeito, que vai tirar o pecado do mundo. Abraão estava sendo profético para Isaac, e Deus estava testando Abraão. Abraão, você teve a coragem de sacrificar o seu único filho por mim. Eu vou sacrificar o meu por vocês. Eu vou dar meu filho para morrer por vocês. Amém? Ele ouve, ele paga o preço e ele obedece. Ele conclui, ele entrega o que tinha de maior valor para ele. Eu quero convidar o pessoal do louvor a vir à frente para nós orarmos. Eu quero orar com você. É possível ser amigo de Deus. No WhatsApp de Deus tem um emoji, um símbolo da mãozinha, né?
Tamo junto. Deus nessa noite está perguntando: e aí? Tamo junto? Posso contar com você? Eu preciso de amigos que estejam dispostos a me ouvir, pagar o preço e obedecer. E consumar. Deus o convida nesta noite para caminhar com Ele, para entrar para o hall dos amigos de Deus, dos heróis da fé, daqueles que fazem loucuras de amor por Jesus, porque a maior loucura de amor foi feita na cruz do Calvário, quando Ele morre por nós, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus fala: e aí, estamos juntos? Posso contar com você? Quer ser meu amigo? Está disposto a ouvir, pagar o preço e obedecer? E quando nós dissemos sim, Ele fala: tá bom, porque você disse sim, porque você não poupou, não negou entregar o que você tinha de melhor, eu vou te abençoar muito, mas muito. Você não tem noção do quanto eu vou te abençoar. Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa canção, depois nós vamos orar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a beleza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a beleza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Em João 15, verso 14, Jesus diz assim: vocês serão meus amigos quando vocês fizerem o que eu peço para vocês. Vocês serão meus amigos quando vocês fizerem o que eu peço para vocês. Amém? Amigo de Deus é aquele que abre mão dos seus valores, dos seus sonhos,
para fazer a vontade de Deus. Eu olho neste lugar e eu vejo amigos de Deus, pessoas que vivem para o Senhor, para a glória do Senhor, para servi-lo, para glorificá-lo, para obedecê-lo. E eu volto a dizer para você, não existe nada melhor, nada melhor, nada melhor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e ainda assim perceber a grandeza desse poder que tem Jesus, o bom pastor. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar com todos. Meu apelo hoje é geral. Pai, nós queremos ser teus amigos. Olha para cada um que veio. Talvez tenha alguém aqui que não tenha nenhum amigo pessoal. Essa é a geração de amigos virtuais. Mas, ó Deus, o Senhor pode ser o nosso amigo pessoal. Ó Deus, esse amigo que alivia o nosso fardo, alivia a nossa carga, que nos protege do mal, dos ataques do maligno, que nos fortalece, que nos capacita, que nos ajuda, que nos sustenta. Ó Deus, esse amigo, Senhor, que nos tira das trevas e nos leva para a luz, e que pede que vivamos para a Tua glória e para o Teu louvor. Ó Deus, nos pede para abrir mão dos nossos desejos, das nossas paixões, Senhor, ó Deus, dos prazeres deste mundo, para viver uma vida em santidade. Olha para cada um que aqui está. Ó Deus, o Senhor nos convida a todos a sermos Teus amigos, a termos obras, ó Deus, de fé e histórias dignas de ser contadas. Pai Santo, ó Deus, faz isso, nos ajuda. Pai Santo, ó Deus, levanta amigos, amigos do reino, amigos do Evangelho, amigos do Senhor, pessoas que venham dizer não ao pecado, não ao mundo, não às oportunidades deste mundo, para dizer sim ao Senhor, para dizer sim ao perdão, para dizer sim à abnegação, para dizer sim à renúncia, para dizer sim, Senhor, ó Deus, a tudo que esse mundo, ó Deus, para dizer não a tudo que o mundo oferece e dizer sim a tudo que o Senhor oferece. Pai Santo, ó Deus, como Pai Santo, os homens, os heróis da fé fizeram, faça conosco hoje, homens e mulheres, Senhor, ó Deus, destemidos, pessoas corajosas, ao ponto de fazer um grande sacrifício, crendo que o Senhor é poderoso para ressuscitar dos mortos, para dar vida, para operar milagres. Faz isso, Senhor. Levanta uma igreja comprometida, levanta esposo comprometido com o lar, com a família, com a aliança. Levanta uma esposa comprometida com o Senhor, com o lar, com a família, com a aliança. Levanta filhos comprometidos com o Evangelho e que honrem seus pais. Ó Deus, leva-nos a fazer a diferença nessa geração. Em nome do Senhor Jesus, nós, Pai Santo, oramos, te agradecemos por cada um que veio, cada pessoa que terá acesso a esta mensagem. Abençoa também, Senhor, os nossos aniversariantes. Ó Deus, abençoa a vida, Senhor, ó Deus, do pastor Nédio que aqui está, do Sabir, da Patrícia Correia, Senhor, ó Deus, do José Ribeiro, da Rafaela, a filha do Alisson. Abençoa a Mariana e a Gabi, que amanhã completarão mais um ano de vida. Ó Deus, todos os aniversariantes presentes, abençoa, dá a eles, ó Deus, uma vida feliz, abençoada. Pai Santo, ó Deus, que eles possam viver longos e abençoados anos. Abençoa o aniversário de casamento, o aniversário de batismo. Senhor, nós amamos a vida, ó Deus, e leva-nos em paz e em segurança.
Dá uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, marcada pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu livramento, Senhor, ó Deus, sobre cada vida, cada lar. Guarda-nos de acidentes, incidentes, enfermidades, de ciladas do maligno. Gera em nós uma paixão pelo Senhor, ó Deus, um desejo de ouvir a tua voz, de obedecer e de buscar a tua presença. Senhor, derrama sobre cada lar paz, 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 em nome do Senhor Jesus, e expulsa, Senhor, todo conflito. Em nome do Senhor Jesus, nós teremos uma semana abençoada, feliz, próspera, para a tua glória e para o teu louvor. Muito obrigado, Senhor. Abra portas sobre cada vida aqui, na área profissional, na área financeira. Muito obrigado, é muito bom ser teu amigo, e que o teu grande amor, o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que nos tirou da escuridão, nos trouxe para a luz, que as doces consolações do teu Espírito Santo repouse de maneira abundante sobre cada vida, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?